Inclusive, seria jóia se a gente pudesse colocar na tela essas definições que o pastor Rogério falou, para você que está nos assistindo poder assim, ter essa compreensão bem clara. O que é afetividade, o que é sexualidade. Vamos colocar aí na tela? Pode colocar na tela, produção. Isso. Inclusive é legal a gente falar que a gente está definindo aqui sensualidade, definindo todos esses 3 pontos que o pastor falou, para depois a gente entrar o porquê, onde ocasiona as consequências. Então, vamos lá, para a tela. Tá lá. Cadê? Isso, é legal. Vamos lá, pastores. Pastor Rogério. Então, a sexualidade, ele é relativo ao sexo, à relação e ao prazer sexual. A sensualidade, ela é uma coisa um pouquinho diferente, porque é o despertamento do desejo sexual. A sensualidade não é o ato sexual em si. A sensualidade ela está ligada à luxúria, à volúpia, a um clima. Então vamos imaginar isso. A sensualidade é a criação do clima, né? Que antecede o relacionamento sexual. E a afetividade está ligado ao afeto, ao carinho, à necessidade que todo ser humano tem. Né? Então a ordem seria afetividade, sensualidade e sexualidade. Dentro do casamento seria uma ordem fantástica. Exatamente. Preparação, exatamente. Agora a gente vai entrar então, definimos muito bem, os pastores definiram aqui muito bem. Pastores Rogérios, aí vocês tiram para o ímpar na resposta aí. Quais as consequências que a afetividade corrompida, ou seja, a pessoa que não teve um amor de um pai e de uma mãe, a mulher que foi desprezada por um homem, ou o homem que foi desprezado por uma mulher, isso acontece muito mais com a mulher, porque daí a mulher vai radicalizar na sua sensualidade até ser extremamente vulgar para tentar chamar a atenção daquele homem. Quais as consequências que a afetividade corrompida vai trazer? Eu acho que porque ela vai ligar numa sensualidade e numa sexualidade. Né? Deixa eu dar o privilégio para o Rogério, porque assim, como é a primeira vez, a gente tem que falar bastante. Isso. Olha, quando a pessoa ela não se sente satisfeita por uma necessidade, ela vai buscar essa satisfação em outras formas. Porque como é uma necessidade, ela vai tender sempre a buscar a satisfação. Se ela não encontra essa satisfação afetiva, ela vai compensar isso. A arma que normalmente as pessoas usam é compensar a falta da afetividade, que é uma coisa normal, carinho, que é uma necessidade, através da sexualidade. E aí, para alcançar a satisfação dessa necessidade afetiva, que ela busca através do sexo, ela então se especializa em sensualidade. É a fuga que ela encontra para aquilo. Exatamente. Então, como a gente já falou aqui, é uma necessidade que já temos desde cedo, desde criança, desde bebê. Se essas necessidades, então, elas não são supridas, essa necessidade vai, então, criar um ambiente, não somente um ambiente espiritual, mas um ambiente emocional receptivo a abusadores ou a situações onde ela quer afeto, mas a outra pessoa, em contrapartida, normalmente no caso do abusador, que também tem uma necessidade de afeto, mas que já passou por outras experiências, vai recorrer à sexualidade. Ou seja, a sensualidade utilizada de uma maneira irresponsável, vamos dizer assim, fora de compromisso algum, ela está mostrando que está corrompida a afetividade. Exatamente. A afetividade da pessoa está corrompida, ou seja, ela não teve um carinho, não é um carinho de toque, mas um carinho de cuidado de uma mãe, de um pai, ou até teve e teve isso corrompido. Aí que eu vou entrar. Porque às vezes a pessoa até teve esses carinhos, mas ela então foi abusada por alguém que confundiu totalmente a cabeça dela por afetividade. Isso acontece também, pastor? Acontece. Fala um pouquinho então pra gente. Na realidade, quando ela recebe, né, essa informação negativa que vem através de um abuso ou de uma forma que não seja uma forma legítima de manifestação de carinho, ela vai
codificar aquilo como sendo a maneira de ser suprida afetivamente. E aí, então, ela começa a desenvolver esses mecanismos de... defesa, vamos dizer assim. Mas também é de ataque, né? Exato. É bem complexo o tema, Deixa eu só reforçar aqui, a Carol vai fazer uma pergunta que eu já percebi ali, só reforçar aqui, clinicadaalma@redesuper.com.br é o e-mail para você fazer perguntas aqui pra gente, o tema é interessantíssimo. Aliás, também nosso Twitter, @clinicadaalma, você pode mandar pra gente o seu Twitter e o seu tweet, a gente vai ler aqui durante todo o programa e fazer as perguntas. E também, lembrando sempre que o Clínica da Alma é fruto do Ministério Clínica da Alma, que o pastor Rogério atende. E para a gente ganhar tempo aqui, eu nem vou falar os endereços que eles vão passar aqui. A gente sempre brinca que os endereços estão passando constantemente aqui, você não precisa nem ir lá escrever. Tira uma foto com quem você achar mais bonito, é a Carol, tira a foto. É nós 5 juntos aqui, então tira a foto também, tá aqui os endereços passando, fica à vontade para você guardar aí, sempre que você precisar lembrar, tá a fotinho guardada. Carol, você ia perguntar? Eu fiquei pensando assim, às vezes tem alguém que está nos assistindo e fala, nossa, eu sou sensual. E eu não tenho conseguido ter esse controle. Como fazer? A pessoa percebeu, né, que ela tem usado essa questão da ou uma afetividade incorreta ou a ausência dela e tem levado isso para o lado dessa sexualidade e tem vivido isso de forma errônea. Como fazer para mudar? Gente, aquela tocou no assunto que acho que é o maior problema das igrejas hoje. Por quê? A pessoa chega na igreja completamente com seus valores corrompidos. Exato. E a igreja, eu estou dizendo igreja, não estou dizendo Batista da Lagoinha ou qualquer uma, estou dizendo no geral, quer mostrar para ela que a forma externa tem que ser trocada e não trata a afetividade corrompida interna. Fala isso um pouco. Você pegou no ponto, porque na realidade esse poder de compensação que o Rogerinho falou, na realidade está muito alicerçada em cima de pessoas que sofreram rejeições, não é? Ou muitas vezes abuso, molestamento, foram criadas sem a figura paterna, por exemplo. Então, normalmente, alguém que sofre dessas raízes de rejeição, a tendência natural dela é usar de compensação para suprir essa carência que ela tem. Então, se é, por exemplo, uma mulher que ela é bonita, então ela vai usar esse poder da sensualidade para tentar suprir a carência de não ter sido aceita, amada ou recebida, ou muitas vezes já sofreu a questão da rejeição lá no ventre materno. Então, na realidade, ela vai tentar usar isso. Só que muitas vezes, e a grande maioria das vezes, as pessoas não se dão conta disso. Elas não sabem que elas estão usando esse poder manipulador para chamar a atenção. Porque isso, de uma certa forma, aqui entre aspas, assim, traz um certo carinhozinho pro ego. Né? Massageia o ego. Massageia o ego. Quer dizer, passa na frente de vários homens, aí ela é elogiada, mexe, e tá, recebe aqueles elogios, entre aspas também, né? Nem sempre elogio. Extremamente baixos, né? Mas de uma certa forma, puxa, eu estou impressionando, eu estou mexendo com as pessoas. E aí, de uma certa forma, a balança emocional dá uma equilibrada. Eu sei que essas palavras são chulas, são baixo calando, etc. Tal. Mas na realidade, de uma certa forma, traz um... Ou seja, ela está sendo atraída por aquilo. Até queria contar um testemunho aqui, que eu ouvi da minha mãe, quando ela foi ao encontro, e ela ficou no mesmo quarto que uma garotinha, uma garota devia ter uns 17, 18 Encontro anos. com Deus, tá falando? Encontro com Deus. Ela foi um acampamento que aconteceu um final de semana. E ela foi, e a garotinha, ela falou que a garota era uma jovem, né, uma adolescente, que ela chegou com as roupas bem curtas no encontro e parecia que não estava dando fé de nada. Ela estava se sentindo ali bem, não tinha problema nenhum. Então, com as roupas bem curtas, bem apertadas, justas, e ninguém falou nada com ela. Ela foi ao encontro e participou ali. E minha mãe falou que no final do encontro, ela já não conseguia encontrar roupa, porque ela foi impactada de uma maneira tão forte. E Deus realmente confrontou ela, ou seja, a regeneração foi feita pelo Espírito Santo, que ela se sentiu constrangida. Ela olhou para ela e falou, meu Deus, eu não tenho roupa para voltar. E outras pessoas tiveram que emprestar roupas adequadas para ela. Olha só, a regeneração que aconteceu na vida dessa garota. Imagina se a igreja ou algum pastor não preparado tivesse afrontado essa jovem de uma maneira sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de amor. Ou seja, o confronto veio do Espírito Santo, né? Então fala sobre isso também, pastor.
como fazer isso? É Como porque, que a pessoa... é porque, na realidade, o poder Mudança do Espírito, interior, né? O poder do Espírito Santo, ele gera constrangimento. E essa mudança, ela é de dentro para fora, né? Porque não adianta tentar, assim, afrontar o externo, né? Se o interno não está reestruturado, não está transformado. E essa é a verdadeira transformação, é essa que vem de dentro para fora. Né? Então, ela precisa acontecer. Para que aí sim eu possa olhar, puxa vida, mas como é que eu estou tendo coragem de usar uma roupa como essa? Né? Como que eu era tão vulgar, eu me colocava como objeto de desejo das pessoas, né? E isso, de uma certa forma, eu entendia como o máximo. Mas, na realidade, era um engano, né? Era a verdadeiro engano. Então, na realidade, é isso que eu vejo que o Senhor quer fazer, é gerar essas curas, as transformações internas, para que o exterior seja transformado. Seja liberto, né? Então você perguntou, como é que resolve isso? Então, se o problema é rejeição, nós vamos trabalhar a rejeição. Né? Vamos trabalhar na rejeição para saber onde que foi, como começou, onde que está essa raiz principal que ela está gerou chamando atenção exatamente, tanta pessoa, né? porque a pessoa ela é linda e a beleza ela é de dentro para fora. Né? É tão jóia a gente poder sentar com alguém, você começa a conversar, você vê a beleza, ela sai pelos seus poros, né? E às vezes a pessoa externamente não é tão bonita assim, mas a beleza interior é muito maior.